Bom dia, como eu falei. Pessoal, deixa eu só acertar aqui um pouquinho. Bom dia. Como eu falei do processo da Gilmara, e eu falei do processo do tratamento, e eu fiquei devendo para falar sobre o processo de uma acompanhante. Eu fiquei devendo para falar sobre esse processo. Eu estou falando um pouco meio alto, porque estou sem microfone e às vezes o vento atrapalha. O processo de uma acompanhante. E, e eu gosto de filosofia bíblica e gosto do hebraísmo, porque hebraísmo é você contar um fato voltando a dezenas ou centenas de anos atrás, trazendo para os dias atuais e fazendo com que a pessoa que está te ouvindo consiga enxergar aquilo que você está tentando passar, né? Como o morro que vocês vê lá atrás é o Morro do Boa Vista. Eu lembro esse fato, que o irmão Sandro, aquele morro era todo da família, dos avós, da avó dele, tinha engenho lá em cima. Eu lembro que ele contando os fatos para mim, é como se eu estivesse vendo a avó dele, a família dele, fazendo todo aquele processo. Isso chama-se, podíamos chamar de voltando à história, um hebraísmo, ou seja, você voltar às culturas para a gente poder entender. Possa ser que esse vídeo fique um pouco demorado. O processo de um acompanhante. O processo do paciente, como a Bíblia fala, seja paciente, não é fácil, é doído porque existem dores, existem feridas, existe uma série de coisas. Mas o processo de uma acompanhante é complicado também. Porque eu, na minha função eclesiástica, eu posso dizer que não conheço tudo, mas conheço algumas partes, conheço uma boa porção de alguns hospitais públicos, estaduais ou federais, nessa minha vivência. E eu, por várias vezes, eu fiz visitas, orei, ungi, li a Bíblia, falei uma palavra, confortei a família. E muitas das vezes eu saí do local, da casa, da família e via naquele olhar cansado, naquela alma batida, eu via que aquelas minhas palavras poderiam fazer um efeito instantâneo, ou seja, momentânea, e logo ela, como fumaça, desaparecia. Mas hoje eu vivo essa situação. Hoje eu sou uma acompanhante, ou seja, eu estou no processo de uma acompanhante. Acompanhante do lar, acompanhante do hospital, acompanhante, ou seja, não é fácil. E quando você tem essa percepção, ou seja, essa situação que você vivencia. E lembrando que tem vários tipos ou perfil de uma acompanhante. Existem vários processos de uma acompanhante. Eu lembrei de uma acompanhante. Lembrei de um homem que descia de Jerusalém para Jericó
para os seus negócios, para os seus afazeres, porque ele não era tido como cristão. E diz que na descida que ele desce de Jerusalém para Jericó, e Jericó fica muito embaixo, Jericó faz parte do deserto, quase ao nível lá do Mar Morto. E eu, lembrando desse fato, e diz que descia um sacerdote. O sacerdote tinha os seus compromissos. E diz que o sacerdote, ele passou de longe, ou seja, ele viu aquela situação, ele olhou aquela situação, mas ele não parou. Não sei por qual motivo ele não parou. Também vinha por aquele mesmo lugar da casa de Levi, vinha um levita. Ele também vivenciou aquela mesma situação de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Ele foi assaltado, foi espancado, foi ferido, ele estava ali sangrando, né? E diz que também ele não parou. E também diz que descia por ali um homem que não era religioso, um homem que não era discípulo, um homem que não era da família de um escriba, um homem que não era muito familiar ao meio cristão. E diz que ele viu aquele fato e ele desceu do seu cavalo, do seu jumento, do seu burro, não sei. E diz que ele desceu, olha aquele homem, ele dá os primeiros socorros. Ele dá o primeiro socorro. Diz que ele olha, ele deita, ou seja, o vinho, deita o azeite naquela ferida, ele dá os primeiros socorros. E diz que depois daqueles primeiros socorros que ele dá, ele coloca na sua fugiu a palavra agora, no seu lugar, ou seja, engasguei agora. Ele coloca no cavalo, no jumento, no burro, e diz que ele vai a pé, ou seja, ele arrasta aquele homem, leva no seu cavalo, no seu burro, no seu jumento, cavalgadura. E diz que ele leva até uma hospedaria, passa a noite ali, porque já era noite, e ele diz ao dono da hospedaria, ele diz assim: olha, eu tenho um compromisso e eu tenho que ir, mas vou deixar aqui um recurso e você cuida dele para mim, e tudo aquilo que depois, ou seja, for gasto, que ele gastar, você fala que quando eu voltar, eu pagarei, ou seja, eu te pagarei. Ponto. Esse é o primeiro tipo de um acompanhante, ou seja, aquele que vê a situação, acolhe a situação, tem os seus compromissos, tem o seu trabalho, tem os seus afazeres, tem a sua empresa, tem o seu negócio, tem a sua família, ele tem condições, ou seja, de bancar um acompanhante. Ele banca um acompanhante, né? Ele banca um acompanhante. Esse é o primeiro fato para mim entrar no assunto que eu quero falar de um acompanhante, da minha vivência. O segundo, nós lembramos lá no Amigo de Jesus,
Ah, tá. Quem fala esse assunto, quem toca nesse assunto do bom samaritano foi Jesus que estava explicando, né? Mas é um outro caso, uma outra mensagem. E eu estou aqui no pasto, que é perto de casa, né? A torre de casa está lá, ó. Eu estou aqui nos pastos com as vacas, com os bois. E aí tem um amigo de Jesus, em João 11, Lázaro, irmão de Marta e Maria. E quando Jesus subia para o Monte das Oliveiras, quando Jesus passava por aquela região ali, Jesus ficava na casa de Lázaro. Jesus era recebido na casa de Lázaro. E diz que Lázaro ficou enfermo. Ele ficou enfermo e precisava que alguém fosse até Jesus para chamar Jesus, porque o amigo dele estava enfermo. Estou mexendo aqui, não sei se ficou bom. Só que Jesus está numa outra cidade, está fazendo, e quando chega uma pessoa, quando chega a pessoa que foi enviado para falar com Jesus, Jesus fala, não, eu já estou indo. E demora dias, demora 3 dias para chegar na casa de Lázaro. Quando vai chegar, até a irmã de Lázaro vai ao encontro de Jesus. E Jesus, nós vemos o milagre que Jesus chorou, né? O único fato, o único versículo mais curto da Bíblia é que Jesus chorou, está em João. A morte de Lázaro, seu amigo. Só que nós vemos o caso de um acompanhante, o segundo caso, havia Marta e Maria. Lázaro estava enfermo. Enquanto fazia um revezamento, ou seja, Marta cuidava, depois vinha Maria cuidava, eles tinham uma condições financeiras boa. Se nós fôssemos falar no dia de hoje, ou seja, seria uma pessoa bem sucedida, uma pessoa com seus negócios, com seus bens, e tinha condições, tinha seus empregados, mas tinha a Marta e Maria. Marta um pouco alvoroçada e Maria um pouco tranquila, mas tinha as duas irmãs para cuidar e ver a situação. E elas viram que pouco a pouco a situação de Lázaro piorava, a ponto dele chegar a falecer, né? Segundo tópico que eu disse que o bom samaritano, ele tinha suas condições, mas ele pagou. Nós vemos agora o segundo ponto, que Lázaro era paciente, estava enfermo, mas ele tinha na família, em casa, ele tinha um revezamento, ou seja, de pessoas que estavam do seu lado, que podia ali revezar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas chegam num momento de ser paciente, de estar enfermo, acamado, e é muito difícil de você ter essas condições, porque geralmente uns estão fora do estado, têm os seus afazeres, etc, 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 e não tem, ou seja, condições de estar próximo, de fazer um revezamento. Porque quando você tem alguém para fazer um revezamento, alguém olha, cuida, olha aquela queixa, ouve o gemido, ouve a situação, ouve as críticas, vê a situação e passa para outro vem e assim vai, né? Tem duas pessoas que possam estar revezando
e com a condições financeiras até boa. Mas o terceiro tipo que eu falo agora, e eu vou falar esse terceiro tipo, eu quero chamar sua atenção agora, que você fique comigo. O segundo tipo, o terceiro tipo, característica de um acompanhante, o processo de um acompanhante, o processo do acompanhante ali samaritano, o processo do acompanhante ali de Marta e Maria, Lázaro. Mas eu quero falar o terceiro tipo. Porque muitas das vezes é muito fácil nós criticarmos, nós apontarmos o dedo, nós olharmos assim para a pessoa e dizer assim, olha, se eu fosse você, né? Por que você não faz assim, um assado? Agora eu quero levar você na história. Havia na cidade de Ur, tinha um homem, um moço, e desde a sua juventude ele era muito querido, ele era muito temente a Deus. E a sua esposa conheceu ele jovem, junto com os seus pais, com a sua ali no meio, aquele jovem, um jovem que se destacava, um jovem que todo mundo queria estar perto daquele jovem, as moças dali de Ur, era muito cobiçado, porque além dele ser muito cobiçado, mas ele tinha uma calma, aquele jovem tinha ele tinha um temor, ele tinha seus pais, ele era uma pessoa temente desde a sua mocidade. Aquela mulher casa com aquele moço, né? Constitui a família com aquele moço, prospera com aquele moço, vê o crescimento, o temor, eu estou falando um pouco meio alto por causa dos ventos, o temor que tinha, aqui onde ele falava, a calma, a sabedoria que ele tinha, e ela conviveu com ele, ele teve seus filhos, seus 10 filhos, os seus filhos prosperaram, e reza a Bíblia que ele prestava sacrifício, ele orava pelos seus filhos, ele intercedia, e diz que ele falava com Deus, e diz que os seus filhos faziam alguma festa, estava em algum lugar, em vez dele dizer assim, você está andando em mal companhia, você não é crente, você não serve a Deus, você vai para o inferno, você vai ser amaldiçoado, você não vai ter futuro, você é um homem, é um mundano. Falava para as moças, você não se comporta como deve se comportar, você moço, você vive nos bares, ou nas festas, ou nos bailes, ou sei lá, nas drogas, você é um gastador. Não, diz que ele prestava sacrifício a Deus e dizia a Deus, caso um dos meus filhos errar em alguma coisa, eu já estou pedindo para o Senhor, eu estou sacrificando ao Senhor para que o Senhor abençoe, para que o Senhor guarde, para que o Senhor livre de todo mal. Eu não sei aonde ele está agora, eu não sei com quem ele está agora, com quem ela está agora, eu não sei a cabeça dele, a cabeça dela, eu não sei o que ele pensa, o que ela pensa, eu não sei qual é a companhia que eles convivem, o que ele vive, eu não sei, Senhor.
mas eu vou sacrificar para que o senhor possa guardá-lo. Eu estou falando do terceiro processo de acompanhante. E isso ele fazia costumeiramente, ou seja, fazia sempre.